Olá pessoal, então nós vamos agora fazer essa aula aqui online, mas de conteúdo gravado, em razão da quarentena que fomos submetidos aí por causa do coronavírus e para não prejudicar o andamento das aulas e a absorção do conhecimento, dos estudos por parte dos alunos, tá certo? Esse primeiro momento eu vou falar apenas de dois crimes aqui na nossa matéria de Direito Penal 3, até para servir um pouco de teste, ok? E o primeiro crime que eu queria comentar com vocês é o do artigo 146, eu estou aqui com o código aberto também, vocês podem e devem abri-lo no momento da aula, e o nome em iuris deste delito é o constrangimento ilegal, localizado no capítulo 6, que trata dos crimes contra a liberdade individual, na seção 1 dos crimes contra a liberdade pessoal. E o que diz este artigo? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que a lei não manda. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Há causas de aumento de pena nesse crime, localizadas ali no parágrafo 1º, 2º. Nós vamos ler agora. As penas aplicam-se cumulativamente e em dobro para a execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de arma. Além das penas cominadas, parágrafo 2º, aplicam-se as correspondentes à violência. Parágrafo 3º, não se compreende na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificado por iminente perigo de vida. Inciso 2, parágrafo 3º, a coação exercida para impedir suicídio. Pois bem, eu fiz algumas anotações aqui para nós conseguirmos compreender sistematicamente o delito. E o primeiro ponto que eu queria tratar é sobre o bem jurídico tutelado. Qual seria o bem jurídico tutelado nesse crime do artigo 146? Bem, por óbvio, até por uma atenção ao nome em iuris e ao capítulo e ao título onde ele está localizado, o bem jurídico tutelado é a liberdade individual ou pessoal de autodeterminação, no sentido de fazer ou não fazer o que lhe aprouver dentro dos limites da lei ou do ordenamento jurídico, tá certo? A liberdade que se protege aqui nesse delito não é somente a liberdade física, como se poderia pensar, mas é a física e psíquica, ou seja, você precisa ter livre a sua formação do convencimento e de entendimento e de vontade sem qualquer coação exterior. Bem como você precisa e deve exercer, e aqui tratamos da liberdade física, a sua liberdade sem qualquer impedimento ilegal, tá certo? A sua liberdade de movimento. Como sujeito ativo desse crime, nós podemos dizer que é qualquer pessoa, ou seja, o sujeito ativo é aquele que pode praticar o crime, o delito. Qualquer pessoa, então, pode praticar esse crime. Trata-se, portanto, do que a gente entende como crime comum, ou seja, não se exige uma qualidade especial da pessoa para que ela exerça ou pratique, melhor dizendo, o constrangimento ilegal. Todavia, se essa pessoa for funcionário público e constranger uma outra pessoa no exercício das suas funções, ela possivelmente não estará cometendo esse crime aqui. Possivelmente não, perdão, ela não estará cometendo este crime, mas, conforme até as anotações que eu fiz aqui, qualquer outro crime, isso vai depender da finalidade com a qual está ou para a qual está constrangendo, mas qualquer outro crime, como por exemplo os artigos 322 e 350 do Código Penal. Eu queria até ler aqui para vocês o artigo 322 que diz: violência arbitrária é o tipo de crime
praticado apenas por funcionário público. Praticar violência no exercício de função a pretexto de exercê-la. Portanto, sendo funcionário público, a pessoa que pratica esse constrangimento ilegal mediante violência pode praticar, na verdade estará praticando esse crime aqui em específico do artigo 322 do Código Penal e não o 146, porque o 322 exige uma qualidade especial do sujeito ativo e na hipótese aqui, no exemplo que eu dei, ele a possui. Também poderá até cometer algum crime relacionado à tortura, algum crime previsto na Lei 4.898/95, tá certo? O sujeito passivo aqui também pode ser qualquer pessoa, porém é necessário que essa pessoa, vítima desse crime, seja capaz de compreender a violência, ou melhor, compreender a grave ameaça e capaz de sentir a violência perpetrada pelo sujeito ativo. Portanto, não se poderia incluir aqui crianças, enfermos mentais, ou seja, pessoas que não têm a necessária capacidade de autodeterminação desenvolvida, ou que está naquele momento afetada. Esta pessoa, portanto, ela não pode ser sujeito passivo do crime de constrangimento ilegal. Ela não conseguiria, portanto, ser constrangida a fazer algo, porque não se poderia provar que a sua capacidade de autodeterminação estivesse ali afetada. Então, crianças, enfermos mentais, etc., as pessoas dessa natureza, nestas condições, não podem ser sujeito passivo desse crime. Há de se perguntar se a incapacidade física do sujeito passivo traria um tratamento diferenciado na conduta do sujeito ativo praticando constrangimento ilegal contra ela. Bem, se a incapacidade da pessoa não é mental, é apenas física, isso não afasta a possibilidade desta pessoa, claro, ser sujeito passivo no crime de constrangimento ilegal. Na verdade, poderá configurar uma agravante genérica prevista no artigo 61, inciso 3, a linha H, que fala do enfermo, ou J, deixa eu até olhar aqui só para não errar, que fala da desgraça particular do ofendido, conforme o caso. Portanto, a incapacidade física ou operacional do sujeito passivo, ela é, na verdade, uma agravante no crime de constrangimento ilegal. E se o constrangimento for contra a criança? O constrangimento ilegal for praticado contra a criança. Bem, nesse caso, eu faria uma ponderação. Poderia ser que se estivesse praticando o crime do artigo 232 do ECA, e eu queria até ler para vocês aqui, para que haja uma melhor compreensão. O artigo 232 diz o seguinte: submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, pena de 6 meses a 2 anos. O professor César Roberto Bittencourt fala que, nesse caso, o ECA estaria suprindo uma falta, uma ausência de cobertura do crime de constrangimento ilegal praticado contra a criança, porque a criança, como não tem capacidade de autodeterminação, ela não poderia, em tese, ser vítima do crime de constrangimento ilegal. Mas aí ele cita esse artigo afirmando que não, poderia se cometer esse crime do artigo 232. Mas, a bem da verdade, lendo o caput do 146 do Código Penal e o caput do 232 do ECA,
nós vemos que a palavra constrangimento, embora semanticamente ela vá significar a mesma coisa, mas ali no nos 232 do ECA, ele não fala do constrangimento para realizar algo.